Graça e paz, povo de Deus. Como é que prega agora, né? Glória a Jesus. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Esse trabalho que a gente acompanha de longe, pelas redes sociais, e poder olhar para vocês hoje e estar nessa casa, para mim é uma alegria. As palavras do Ricardo são de verdade. Pastor Ricardo, de vocês, né? Para mim já chegava o alemão, né? Mas tudo bem. A gente tem uma história de quase 30 anos de amizade. Foi um privilégio. O dia que ele entrou, eu lembro bem, o dia que ele entrou no culto, aquelas manifestações da graça de Deus que só quem tem uma chamada real sabe como Deus confirma. O cara foi meu amigo de escola, como ele mesmo disse. Eu vou abrir uma igreja. Vai, eu vou te ajudar. E, de fato, tempo depois, virou pastor. E eu lembro quando ele entrou na igreja, eu estava começando, ele entrou num culto, estava começando aí. E um pastor estava ministrando, e o pastor disse para ele assim: veja um cajado na sua mão. E eu nunca vou me esquecer que depois ele voltou e falou assim: o que é cajado? Pra você ter uma ideia. E ali começa nessa pergunta: o que é cajado? Deus dá a graça de não só responder a ele naquele dia o que é cajado, de poder ungí-lo do ministério pastoral e hoje ver que a sua primeira pergunta, há um princípio de interpretação bíblica que é a lei da primeira menção, né? E a primeira pergunta dele foi sobre cajado. E eu louvo a Deus porque vocês têm um pastor que continua com o cajado na mão, conduzindo o rebanho mesmo depois desses anos todos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cada uma alegria estar aqui com você, ver a Rosângela, ver as meninas, ver todos vocês. Que privilégio. Sou pastor em Suzano, cidade natal do vosso pastor. Sou ministro do Evangelho há 25 anos, servindo o Senhor. Você está olhando para mim, começou adolescente? Sim, claro, cai nessa. Glória a Deus. E aqui estamos para servir o Senhor. E que bom estar com vocês, está me acompanhando o Adriano. Adriano fazia parte desse movimento também lá atrás. Bom, melhor nem comentar. Deixa para lá. Está lá também Leandro, Eli Anderson também está lá atrás, também com os meus livros. Abra comigo sua Bíblia. Eu vou pregar, que é o que eu sei fazer. Se eu ficar falando daqui a pouco eu choro também. Um já chorou, dois não precisa. Amém? Atos capítulo de número 21. Vamos deixar que o Senhor nos conduza nesta noite. Amanhã é o bispo Diego que está aqui, é isso? Diego é um filho querido também. Amanhã você vem com expectativa. Diego é incomum. Você vai amar o que ele carrega. Enquanto você vai abrindo, deixa eu lhe falar. Eu trouxe 3 dos meus 9 livros. Tenho 3 aí hoje. Esse aqui é um dos livros que eu tenho uma paixão, um carinho por ele. Imagem e Semelhança. Ele desafia você a um processo de regeneração, de maneira que você se torne cada vez mais parecido com o teu pai. Filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de Deus é divino. Você precisa parecer mais com Deus do que com Adão. Você precisa lembrar a imagem do seu pai. Esse texto vai desafiar você a reencontrar sua identidade em Deus e viver para Ele. Vai te abençoar muito. Esse aqui, o maior amor do mundo, uma vida com mais significado. Quando Jesus ministra sobre nós seu amor, a expectativa dele não é apenas que a gente devolva uma frase de amor para o céu, mas que a gente compartilhe e transborde esse amor efetivamente na vida das pessoas. É um desafio a uma vida com mais significado. E o meu mais recente, que graças a Deus, hoje esse livro tem tocado o Brasil, e eu tenho viajado intensamente. Esse é o meu 22º culto. Eu não sei em quantas cidades eu já passei esse ano. E glória a Deus por isso. Esse livro aqui, 10 chaves para uma liderança extraordinária, para todo mundo que tem chamado
quer ministerial, quer no empresarial, quer profissional, vai ajudar você a desenvolver uma liderança no modelo de Jesus. Todo problema requer a atividade da liderança. Eu costumo dizer que liderança é o remédio de Deus para tempos de crise. Onde houver uma crise, Deus levantará um líder. A liderança sempre tem vagas em aberto. Se eu posso te dar um conselho, faça um investimento na sua vida nesses dias. Está lá atrás, você pode também adquirir esses livros. Esse aqui você já dá de presente, pastor. Glória a Deus. E que Deus abençoe. Então, passa lá atrás, você pode adquirir os livros. É uma forma também da gente continuar falando ao seu coração e transmitir um pouco daquilo que a gente tem vivido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, verso de número 8, a gente lê na sequência. Amém? O texto diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então, Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Levante a mão direita e diga comigo: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra nesta noite. Levante a mão e diga: eu estou aberto para ser transformado e impactado pelo poder da palavra de Deus. Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor nesta casa? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, e pedimos que Ele nos dirija neste momento para a glória de Deus. Segure na mão de alguém e diga: Ele vai despertar o teu futuro. Não, vire para uma outra pessoa e diga com fé: Ele vai despertar o teu futuro. Quantos podem dizer amém a isso? O apóstolo Paulo está chegando em Cesareia Marítima, uma cidade costeira ao Mediterrâneo, depois de vir de mais uma viagem missionária, plantando igrejas e semeando o evangelho onde ainda não havia sido evangelizado. O apóstolo Paulo, nesse momento, está concluindo uma jornada muito importante. E ele chega nesta hora em Cesareia. Cesareia Marítima é uma cidade dentro do território de Israel que tem muitas características romanas. Aliás, os romanos não gostavam de ficar em Jerusalém. O ambiente religioso de Jerusalém era indigesto para os romanos. Então, Cesareia era um excelente refúgio para os romanos que viviam na Judéia. Eles podiam ali ter um pouco da cultura romana presente. Se você vai a Cesareia hoje, você vê um estádio para corrida de biga, você vê anfiteatros, tudo isso está lá conservado. Era uma cidade de grande influência romana. O apóstolo Paulo agora chega. Algo lhe diz que os seus dias e o seu destino está para mudar. Então, a porta em Cesareia e vai para uma casa. Vale a pena a gente pensar sobre esta casa. A Bíblia diz que esta casa era a casa de um homem chamado Filipe. Este Filipe era um evangelista e um dos 7. E o que é importante dizer isso? Filipe agora é um homem importante, mas que começou servindo à mesa em Atos capítulo de número 6.
Preste atenção no que eu vou lhe dizer nos próximos minutos e algo pode ser liberado sobre a tua vida. Olhe para mim. Você não tem ideia do que a disposição do serviço pode criar no futuro da tua família. O apóstolo Paulo procura naquele momento uma casa de referência. Diga comigo, casa de referência. Naquele momento o apóstolo Paulo vai para uma casa, e a casa que ele encontra é a casa de Filipe, evangelista, um dos 7. Que 7 são esses? No capítulo 6 do livro de Atos, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. Os apóstolos agora estão tendo dificuldade de administrar toda a situação. É necessário levantar uma liderança de apoio. Todas as vezes que surge um problema, Deus levanta um líder. Quantos podem dizer amém? Todas as vezes que surge um desafio, Deus vai levantar liderança. Posso declarar algo? Vem chegando um tempo de crescimento, e tempo de crescimento caminha junto com o tempo de liderança. Eu vim dizer para você que o Espírito Santo começa a despertar líderes. E ele desperta 7 líderes. 7 líderes que têm bom testemunho. 7 líderes que têm vida na igreja. 7 líderes cheios do Espírito Santo. Eu vim profetizar nesses dias. Deus está levantando uma liderança de comunhão, de testemunho e de poder do Espírito. Quantos podem dizer amém? Levante a mão direita aí comigo. Comunhão, testemunho e poder do Espírito. Quantos creem que isso está sobre nós? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Agora preste atenção. A missão desses 7 era dar suporte. Qual era a missão? Dar suporte. Nem todo mundo gosta de dar suporte. Por quê? Porque quem dá suporte não está debaixo do holofote. Quem dá suporte não está diante da câmera. Deixa eu te dizer uma coisa nesses dias. Você não tem ideia o que as sementes secretas produzem. Só 30% pegou. Eu vou repetir. Você não tem ideia do que as sementes secretas produzem. Pastor, o que o senhor quer dizer com semente secreta? É aquela que ninguém vê, é aquela que ninguém nota, e é aquela que muita gente não valoriza. Deus está dizendo, esse tipo de semente que tem o potencial de multiplicação. Eu ajudei nessa área, não me viram. Eu cooperei na cela, não me notaram. Deixa eu te dizer, sementes que não são notadas têm alto potencial de multiplicação. Olhe. Ele começa servindo. Mas 20 anos depois, o texto que lemos, separa Atos 6 de Atos 21, 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Aqui ele começa servindo. Lá ele é uma referência. O teu começo pode ser humilde, mas o teu final será extraordinário. Segure na mão de alguém e diga assim, olha, ser fiel no pouco e sobre o muito você vai chegar. Alguém comigo? A grande questão é que a gente não tem a consciência do poder do serviço. O serviço é para gente nobre e resolvida. Gente grande de mentira só tem um jeito de ser grande, fazendo o outro pequeno. Gente grande de verdade não tem problema em servir, porque servir faz parte da sua natureza. O serviço desperta você para algo grande. No reino de Deus, maior é o que serve. Grite comigo, no reino de Deus, maior é o que serve. O serviço te promove, o serviço te sustenta. Tem muita gente que tem medo do serviço, sabe por quê? Mal resolvido na vida. Gente que não é bem resolvida tem problema em servir. Porque ele se sente diminuído, ele tem traumas, ele tem bloqueios, então ele é mal resolvido. Se eu servir a pastora, eu me sinto pequeno. Então eu tenho que procurar um lugar ou uma posição onde eu possa estar acima de alguém. Então eu vou me sentir bem. Pessoas que têm dificuldade com o serviço são pessoas que têm uma situação mal resolvida no coração. Há um texto que eu amo muito. Esse texto é João 13, verso 3. Ele fala a respeito de Jesus prestes a lavar os pés dos seus discípulos. O texto diz assim:
Sabendo Jesus que viera do Pai, e que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos, e que voltaria para o Pai, tomou ele uma bacia, uma toalha, e lavou os pés dos seus discípulos. Pergunta que eu lhe faço: nesse exato momento, como estava Jesus? Pergunta que eu lhe respondo: Jesus era um ser humano 100% resolvido. Sei de onde vim, sei o que tenho e sei para onde vou. Não tem problema. Dá o pé aqui, Pedro. Dá o pé aqui, João. Não tem problema, não estou diminuindo. Eu sei a posição que ocupo. Gente que sabe a sua posição não tem problema para servir. O problema é que a gente está querendo autoridade na posição e não autoridade no serviço. Anote isso. No reino de Deus, autoridade não é posição. No reino de Deus, autoridade é serviço. A esposa de Zebedeu, mãe de 2 dos discípulos de Jesus, se aproxima dele e diz assim: mestre, permite que os meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Dá um lugar especial para eles. Qual era a mente dela? A autoridade é igual à posição. Na mente dela, a autoridade é igual à posição. Mas Jesus diz para ela: olha, não é bem assim. Sentar ao meu lado direito ou esquerdo pertence ao meu Pai. É uma coisa que eu nem me preocupo. No meu reino, aquele que quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Ou seja, a autoridade no reino está no serviço. Quanto mais serviço, mais autoridade. O que está acontecendo é que a gente está vendo a casa de um homem, que agora é uma casa de referência, mas é o homem que está servindo a mesa no início. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu já vou liberar uma palavra. Você não tem noção de como os teus pequenos serviços na igreja impactam o futuro da sua família e da sua casa. Você não tem noção que a dimensão das sementes plantadas no serviço cotidiano do ministério impactam daqui a algum tempo a sua geração, os seus filhos e o seu lar. E eu vim dizer para pessoas que estão aqui hoje, servindo a igreja, que serviram ao longo dos últimos anos e se preparam para servir ao longo deste ano, eu vim liberar uma palavra aqui. Você não tem noção do que você está plantando para o futuro da tua família. Você não tem noção do que você está plantando para o futuro da tua casa. Levante a tua mão e diga: o serviço é uma semente de alta recompensa. Quantos podem dizer amém? Dar um aplauso bem forte ao Senhor. Quando Paulo entra na casa de Filipe, Lucas, que o acompanha, vai dizer para nós que ficaram ali muitos dias. Ficaram ali? Muitos dias. Uma coisa é uma visita que passa, a gente consegue maquiar a casa. Sim ou não? Outra coisa é uma visita que fica. Uma coisa é a visita que vem e vai. A gente dá uma arrumada, todo mundo se comporta, se controla, e a gente parece uma família de margarina, comercial de margarina. Outra coisa é uma visita que se estende e ela começa a ver a realidade dinâmica da casa. E sabe o que eles perceberam? Que aquele homem que lá atrás começou servindo à mesa, ele não é só um homem de referência na comunidade, na cidade, na igreja. Ele tem dentro da casa dele um ministério ativo. Suas 4 filhas são profetas. O que Deus está dizendo para mim e para você, que quem serve com fidelidade no pouco, verá o extraordinário acontecer dentro de sua casa. O que aquele homem percebe é que existe uma realidade. O Espírito Santo opera dentro daquela casa. O Espírito Santo age. Aquela casa tem um ministério ativo. Quantos podem dizer amém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que enquanto você está servindo, Deus está ativando a presença, o dom e o poder do Espírito Santo na sua casa. Recebe o que eu vou ministrar aqui, ó. Ser fiel, porque Deus está ativando vida e ministério dentro de sua casa nesses dias.
Enquanto eles estão lá, as filhas de Filipe são identificadas como profetisas. E durante o período daquela visita, eu estou só contando a história, já já eu começo a pregar, segura aí. E durante o período daquela visita, desce agora um outro profeta. Seu nome é Ágabo. Ágabo é um profeta da Judéia, conhecido já na igreja. Anos atrás, Ágabo deu uma palavra, não era uma palavra de, olha, eis que vejo, isso, aquilo, não. Ele falou assim, Deus me revelou sobre a economia global, uma crise de fome vindo ao mundo. Ele discernia coisas planetárias. Era um profeta de nível. Desce agora para a casa de Filipe. E agora, aquela casa se torna um lugar profético. Um lugar profético. E vale a gente parar nisso e pensar um pouco sobre a atividade e a manifestação profética na igreja. Porque Deus ativa pessoas através do profético. Porque o Senhor ativa famílias e vidas através do profético. Eu contei há pouco, o dia que o vosso pastor entra na igreja, sem ser batizado, sem ter o mínimo de conhecimento, e sem saber o que estavam dizendo para ele. Ei, você está recebendo um cajado, sem saber o que era cajado. Agora, o que é aquilo? Uma ativação. Podia ir embora e dizer para alguém, eu ganhei um cajado na igreja. Mas volta no outro dia e diz assim, o que é cajado? E eu lembro bem o que a gente foi fazer. Ele tinha um carro, era um Uno desse de instalação de telefonia, era um Fusca, eu não lembro direito, era um carro, mas teve o Uno da telefonia. Então tá bom, mas errei o carro. Sabe o que a gente foi fazer? Foi levar uma cesta básica. Primeiro dia dele na igreja, para perguntar o que era cajado, falei, vamos levar uma cesta básica, você vai ver o que é cajado na prática. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que uma palavra ativa destino, que uma palavra libera futuro, e que hoje a gente está aqui, no começo do mês de janeiro, olhando para o futuro e dizendo, ei, Deus está ativando 2024 de uma maneira que você ainda não entende. E que algumas coisas que você vai ouvir durante os primeiros dias desse ano, durante os dias que se seguem neste mês, construirão pontes que vão te apresentar o futuro do que Deus tem para a sua vida. Portanto, se prepare, meus amados irmãos, porque há um ambiente profético nesta casa, como foi nos dias na casa de Filipe. Eu vim declarar, Deus está ativando o futuro, Deus está desenhando destinos. Levante a mão e diga comigo, Deus está ativando o futuro. Deus está desenhando destinos. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Vamos continuar. Está uma boa introdução. Ouça. O que a gente percebe é que existia na igreja primitiva, e isso a gente precisa pensar, uma atividade profética. O que havia na igreja primitiva? Atividade profética. Aviação profética. Movimentos orientados por palavra. Eu sei que enquanto eu estou dizendo isso, muita resistência surgiu, já no coração de alguns. Por quê? Porque o ambiente profético, em geral, é um ambiente de confusão. Porque alguém usa a palavra, porque alguém diz. E hoje, quando a gente rola o feed da nossa rede social, o que a gente vê? A gente vê escândalo, a gente vê algo que parece mais um picadeiro, um circo, e a gente diz que vergonha para o evangelho, e muitas vezes a gente fecha o coração, e já não está mais disposto a viver e experimentar um ambiente profético. Mas eu vim aqui ser um homem de Deus para a tua vida hoje, e te dizer, a igreja primitiva era ativada no profético, portanto a igreja dos nossos dias precisa resgatar também esse ambiente profético. Existem pessoas que têm uma mentalidade cessacionista, que
que pensam os dons pararam, mas existem aqueles como nós que cremos que existe uma mentalidade continuista. Os dons continuam ativos na igreja, o Espírito Santo continua operando na igreja. Paulo diz isso em 1 Coríntios 12, Paulo diz isso em 1 Coríntios 14 e diz: buscai com zelo os melhores dons, sobretudo o dom de profetizar, porque quem ora em línguas se preenche a si mesmo e é maravilhoso, mas o que profetiza edifica a igreja. A profecia é um dom poderoso que faz igrejas fortes, vivas, ativas, cumprirem o seu propósito. Será que alguém pode glorificar a Deus e dizer: Senhor, libera o dom da profecia sobre a nossa vida nesses dias? Então, ponto 1, cremos que o dom da profecia opera e atua na igreja. Mas eu sei que tem muita gente com resistência. Resistência porque se frustrou, resistência porque foi abusado, resistência porque se machucou, resistência porque escandalizou, gente que ficou confusa pela má operação da profecia. Quando eu olho para esse texto me ensina algumas coisas, e eu vou dividir 3 com vocês. A primeira delas, o texto me ensina a criar um filtro. E o primeiro filtro, eu quero que você anote se puder, é o filtro da credibilidade. A profecia que vai acontecer na casa de Filipe está cercada de credibilidade. Credibilidade. É um homem experimentado, é na casa de um homem experimentado. Pessoas que têm ministério reconhecido estão ali. Ágabo é um profeta histórico naquele momento da igreja. A pergunta que eu lhe faço é: quem lhe deu a profecia goza de credibilidade? A segunda questão que você vai perceber, não no texto, mas no contexto, se você voltar para Atos capítulo 20, o texto vai dizer que esta profecia é uma confirmação. O que eu disse? Uma confirmação. Olha só, Atos 20, 23 diz: sei que em todas as cidades o Espírito Santo vem falando a mesma coisa. Então, diga comigo: credibilidade, confirmação. Você precisa unir essas coisas. Quem falou tem crédito? Tem. O que ele falou? Confirma? Confirma. Opa, estamos avançando. O problema é que a gente não procura checar a credibilidade e nem espera uma confirmação. Toda palavra precisa ser confirmada. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem recebe essa palavra hoje? Amém. Olha o que eu vou lhe dizer. Naquele momento, tem um ambiente profético ativando um futuro. Tomado de credibilidade, acompanhado de confirmação. Em terceiro, coerência. É 3 Cs. Credibilidade, confirmação, coerência. Você pode repetir comigo? É isso. Por que eu uso a expressão coerência? Porque quando Paulo se converte, o que ele vai viver já lhe foi dito. Ou seja, está alinhado com o propósito revelado, confirmado com o que o Espírito Santo falava de cidade em cidade, pela boca de gente que tinha credibilidade. O problema não é a profecia. O problema é que a gente se ilude, se encanta e não trata nisso com maturidade. Repita comigo: maturidade. O problema é que a gente não lida com maturidade e se perde. E é por isso que tem muita gente resistente e aí prefere jogar tudo fora. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje porque vocês estão em um ambiente profético. Amanhã vocês vão receber um profeta aqui.
Muito profeta. Eu sou mais aqui, meio ensinador, assim, meio vou falando e tal. Mas olha só. Deus está dizendo para nós, em um ambiente profético, o destino começa a ser desenhado. Sabe por quê? Porque Deus anuncia o fim antes do começo. Deus diz o que será antes que aconteça. E eu vim liberar para você algo que Deus está ministrando a minha e a sua vida. Hoje Deus quer nos levar a viver debaixo desse ambiente profético. Desse ambiente que nos ativa para viver a vontade dEle. E o que a gente vê é que aquela palavra está apontando um destino. Está apontando um? Sim, porque Deus tem um destino para você. Deus tem um plano. E incluiu você nesse plano. Efésios capítulo de número 1, verso de número 11. A Bíblia vai nos dizer que Deus que tem planos, nos incluiu neste plano. A Bíblia diz, nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o... Deus te incluiu no plano. O que Deus está fazendo nesses dias, quando Ele libera uma palavra, é avivar você para o plano dEle. O que é muito comum nesses dias, são pessoas que vêm e começam um ano na igreja, apresentando seus planos para Deus. E o Espírito Santo está te dizendo, que tal esse ano ter uma outra abordagem? Que tal você se apresentar para os meus planos? É claro que a gente vai vir e falar, Senhor, abençoa o meu projeto da minha casa, o projeto do meu casamento, o projeto dos meus estudos. É lógico que Deus abençoa, mas o que eu estou te dizendo é, reserva um tempo para dizer, Deus, tudo que eu quero é muito bom. O Senhor pode ver pela lista que é excelente, mas eu queria dizer que se o Senhor quiser, aquilo que o Senhor quer é melhor, eu troco. Em vez de se apresentar seus planos para Deus, apresente-se para os planos de Deus. O que o texto está dizendo é que Deus, tendo um plano, nos incluiu neste plano. Deus, tendo um desejo, nos incluiu nesse desejo. Por isso que a gente precisa, nesse momento, estar atento para que Ele desperte em nós duas coisas: o querer e o realizar. Filipenses capítulo de número 2, verso número 13, vai mostrar como essa vontade começa a ser forjada em nós. O texto vai dizer assim, olha só, 2:13, por favor. O texto vai dizer assim para nós, pois é Deus, capítulo 2, verso 13. Isto. Vamos lá? Lê comigo, igreja. Pois é Deus quem produz em vocês, tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus começa a provocar vontades em você. Porque Deus começa a provocar desejos em você. Eu vou usar um exemplo de Sansão. Sansão nasce com um objetivo, lutar contra os filisteus. Sabe o que acontece quando Sansão vira homem? A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo movia Sansão para arrumar uma confusão com o filisteu. Era o Espírito Santo que falava assim, vai ali, arruma uma briga com eles, vai ali, arruma uma briga com eles. O que a Bíblia está dizendo? Que era Deus que colocava essa inquietação nele. Posso liberar algo aqui hoje para você? Deus está provocando inquietações entre nós. Deus está provocando inquietações. Vai lá, vai ser conselheira tutelar, vai, provocando inquietações. Vai ser pastor, vai ser pastor. Não, vai lá. Que tal assumir o ministério infantil? Vai no ministério infantil, que tal aula para as crianças? Só pode ser uma inquietação do Espírito Santo. Todo mundo se arruma bonito para vir para a igreja, você bota uma camiseta, cata cartolina, cola, papel, lápis de cor e vai para a igreja. Só pode ser obra do Espírito Santo. Todo mundo vem assistir culto, você vai dar aula na escolinha, e aí não aguenta as mães chatas.
Aqui não tem, mas Suzana é cheia de mãe que larga o filho na escolinha e acha que a voluntária está recebendo um altíssimo salário para cuidar do princeso dela. Eu vou embora mesmo, então eu vou falar. Então eu acho que toda vez que você for buscar a sua criança na escolinha, você pelo menos deveria dar um abraço e dizer muito obrigado por semear o evangelho de Deus na vida do meu filho. E vez ou outra, quando possível, levar um presentinho ou um agrado, só para dizer obrigado, porque o que você está fazendo não tem preço, não tem escola, não tem ensino que possa semear o que você está semeando na vida do meu filho. Para o carro na hora de sair, dá um abraço dos irmãos que ajudam no estacionamento. E diz muito obrigado, você está servindo. Vai até a mídia ou o som e diga muito obrigado. Vá às pessoas que estão no louvor, que chegam cedo, gastam seu dia, seu dinheiro com instrumento, aula de canto e tudo mais, para dizer muito obrigado por servir. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou neles uma inquietação, uma vontade que só traz prejuízo e canseira. Mas Deus colocou essa vontade de servir, de fazer, de realizar. Pois é Ele quem coloca em nós o querer. E o Deus que põe o querer também põe o realizar. Ou seja, Ele põe a chamada e põe a capacitação. É Deus que te supre, é Deus que te abençoa, e é Deus que vai te levar ao ministério. Quantos podem dar glória a Deus e um aplauso ao Senhor? Quantos podem dar glória a Deus, pois Ele está chamando gente nesses dias para serviço no ministério, está dizendo, eu coloco o querer e também coloco o realizar. Tem uma capacidade de Deus descendo sobre a tua vida. Diga comigo, Deus tem um plano, me incluiu nele, me provocou e me capacitou. Quantos podem dizer amém? O que esse texto está nos dizendo é que agora, no ambiente profético, Deus está ativando o destino de Paulo, apontando para ele o seu futuro. Pois Deus é Deus que faz toda a sua vontade. Quantos podem dizer amém? Amém. Coloque para mim, por favor, filho, Isaías capítulo 46. O verso é o verso de número 10. Olha esse texto que tremendo. Isaías 46, verso 10. Eu amo isso, porque diz assim, desde o início, faço conhecido o... Deus não começa para ver o que vai dar. Deus começa porque já viu o feito. Eu preciso que você entenda isso. Deus não começa para ver, vamos ver o que dá. Não. Quando Deus começa, Ele já viu pronto. Quando Deus começa, Ele já viu pronto. Quando Deus começa, Ele já viu realizado. Deus não começa nada que Ele já não tenha visto a imagem pronta. Uau. Sou eu que faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Eu amo isso. Eu amo isso. Porque Deus está dizendo, ei, o que eu estou comunicando hoje, eu já vi pronto. Vire para alguém e diga, Deus não está te chamando para uma possibilidade. Deus está te chamando para uma certeza. Eu fiz uma lista aqui, no meu esboço, sobre 4 ativações que a gente pode viver. E como Deus nos desperta para viver isso. E o que a gente percebe no texto, e o que Deus diz para nós, é que Ele é o Deus que cumpre toda a sua vontade. Portanto, o Deus que começa a semear uma vontade dentro de você, coloca uma vontade que vai em conflito com a sua. Pois na nossa vida existe um conflito de vontades. Todas as vezes que Deus falar com você, a Bíblia vai dizer em Gálatas 5,17 que existe a carne e o espírito se opondo. A carne e o espírito se opondo. Existem 2 forças lutando dentro de você. Existe a vontade da carne e existe a vontade do Espírito. E Deus está nesse dia dizendo para você, ei, ouça.
Há uma batalha de vontades. E você muitas vezes não sabe bem quem vai ganhar. É como se houvessem dois lobos lutando dentro de você. E você pergunta, qual lobo vai vencer? Aquele que você alimenta melhor? Sempre haverá dentro de nós a vontade da carne, a vontade do espírito, militando uma contra a outra. Conselho que eu lhe dou, alimente melhor o seu espírito para que ele prevaleça sobre a carne sempre. Repetindo, alimente melhor o seu espírito para que ele prevaleça sobre a carne sempre. Porque quando Deus quer despertar você para a vontade dele, automaticamente haverá uma resistência da carne. Porque a gente alimenta a carne com as coisas que os olhos cobiçam. Mas a gente alimenta o espírito com a leitura da palavra, com o jejum, com a adoração, com congregar e com viver em comunhão na igreja. Quantos podem dizer amém? Portanto, se dentro de nós ainda há esse conflito de vontades, o Espírito Santo está te dizendo, permita que a minha palavra fortaleça o teu espírito, para que você tome a decisão e viva a minha vontade. O caminho para vencer a vontade da carne e viver a vontade de Deus é a oração. Como Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Como Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Como é que Jesus praticou? Ao entrar no Getsêmani, noite anterior à crucificação, Jesus vai orar. A carne está dizendo, não, vai doer, a cruz é dura. Mas Jesus está dizendo, Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Como é que a gente vive a vontade do Espírito e prevalece sobre a vontade da carne? Orando. Diga comigo, oração faz prevalecer. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? O segundo aspecto que Deus deseja ativar para nós, para vivermos a vontade dEle, é a ativação da identidade. Diga comigo, identidade. Identidade é muito importante. Identidade. E por quê? Porque quando Deus começa a falar conosco, somos pessoas que ainda não somos o que deveríamos ser. Pense comigo, que Deus está falando de um futuro. Aqui no presente, Deus está falando de um. Pega isso aqui. Quando Deus começou a falar para mim que eu me tornaria um pregador, que eu viajaria o Brasil, que eu estaria nas plataformas de grandes congressos e que eu visitaria grandes igrejas, que eu influenciaria a nação. Deus está falando com um menino magrelo, de 17 anos, que mal sabia para ele. Mas o que Deus está falando comigo não é sobre a pessoa que eu sou hoje, mas é sobre a pessoa que eu serei no futuro. O que Deus está falando comigo não é sobre quem eu sou agora, é sobre quem eu hei de me transformar. Portanto, quando Deus começa a falar sobre o meu futuro, Ele está querendo ativar uma identidade dentro de mim, de quem eu ainda não sou. O que Deus está dizendo é, filho, você não é hoje, mas eu já te vi lá. Acorde, perceba, você não é o que você vive hoje, você é o que eu disse que você será no futuro. Desperte o pregador que há em você, desperte o vitorioso que há em você. Eu vim te dizer que talvez a tua profecia, a tua realidade não combinem. Você está ouvindo de Deus coisas que não combinam com a tua vida hoje, e Ele está dizendo, é porque eu não estou falando de você hoje, eu estou falando do você que eu vi no futuro. Eu estou vendo no você que é mais forte, mais sábio, mais capaz. Por favor, levanta a tua mão aí onde você está. Deus não está falando com você relacionado ao seu presente, mas Deus está falando à pessoa que você vai se transformar. Alguém comigo? Faz sentido para você? Deus está falando, ativa a identidade. Não é quem eu sou, é a pessoa em que eu me transformo.
para onde eu estou indo? Quem eu hei de ser? E esse é o conflito. Porque quando eu penso que cheguei em algum lugar, o Espírito Santo começa a falar de coisas maiores, e eu digo, mas eu não sou essa pessoa. E ele está dizendo, é porque você ainda não chegou na sua melhor versão. É porque você ainda não extraiu o máximo do seu potencial. E quando eu chego num lugar e falo assim, uau, olha onde eu cheguei, que bom. E ele começa a dizer, não. Eu quero falar para você de coisas futuras. E eu digo, mas eu não sou essa pessoa. E ele está dizendo, não, mas vai ser. É por isso que no ambiente profético, Deus ativa a sua identidade. Você começa a perceber quem você vai se tornar. Meu Deus. Você começa a perceber quem você vai se tornar. O que será o seu futuro. E eu quero liberar uma palavra aqui, ó. Estes dias são dias em que Deus está desenhando o futuro para você. Estes dias são dias onde Deus está desenhando o futuro para a sua família. Esses dias são dias onde Deus está escrevendo histórias e você está dizendo, isso não tem a ver com a minha realidade pobre, pequena, fraca, isolada. Deus está dizendo, eu não falo da tua realidade presente, porque eu já vi o teu futuro, eu já vi onde vou te levar, e eu já vi para onde vou te conduzir. Alguém, por favor, levanta essa sua mão e diga, eu vou viver o que Deus está dizendo a meu respeito. Dê um aplauso a ele. Olhe para mim. Há um conflito quando Deus quer ativar em nós essa identidade. E que muitas vezes vai ter que passar pela resistência do nosso coração. O texto de Atos 21 que lemos, que foi a nossa base, diz que as pessoas começaram a tentar convencer Paulo. Não vai. Não vai. E diz que eles choravam e faziam ele chorar. Porque muitas vezes, para viver a vontade de Deus, a gente vai ter que superar conflitos da alma, conflitos internos. Quem está comigo? Quem está comigo? Amém. Como o próprio Jesus, quando entra no Getsêmani. Jesus está naquela hora, como homem, na debilidade da sua alma. Ele junta seus amigos e diz assim, por favor, fiquem comigo. Estou aqui, ó, está ruim, estou angustiado, está apertado. Porque às vezes Deus começa a falar com a gente e tem alguma coisa aqui dentro da gente que ainda não está ajustada, não está equilibrada. E ele começou a dizer assim, ei, vem comigo, estou angustiado, um sentimento ruim está dentro do meu peito. Ele vai orar, chora, soa sangue. Há tanta pressão e angústia na alma daquele homem. Jesus. Ele volta e encontra seus amigos dormindo. Numa frase de quem está perto do desespero, diz, ei, vocês não podem ficar acordados comigo. E ele vai uma, vai duas, vai três. Pense na cena de uma pessoa inquieta, que vai ajoelha, levanta, vai ajoelha, levanta, vai ajoelha, levanta. Quando ele entra na oração do Getsêmani, tem coisas aqui que precisam se resolver. Mas ele levanta. E depois de orar, já não é a pessoa angustiada que entrou. Acorda aí, pessoal. Vamos que está na minha hora. Vocês estão buscando quem? Sou eu. Quando a gente resolve as coisas aqui dentro, a atitude muda. A convicção e a certeza vêm. E eu vim liberar para pessoas que estão tomadas pelo medo. O Espírito Santo está te dizendo, na minha presença, você vai ser revestido de coragem.
Suas emoções vão equilibrar. Meu espírito vai te esclarecer. Já viu uma mão levantada? Essas coisas e sentimentos que estão aqui confusos serão alinhados para a glória de Deus. E você vai poder viver a vontade do Pai plenamente. Levante a mão direita e diga: este ano eu vou viver a vontade do Pai plenamente. Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Olhe para mim. O ponto alto e dramático da nossa leitura é que Deus estava ativando o futuro de Paulo naquela reunião da igreja. E, de modo a dramatizar o que estava acontecendo ali, o profeta Ágabo faz algo que cria uma cena. E eu queria terminar com esta cena. Ouça. O profeta Ágabo pega um cinto que por acaso estava ali. Você de amarelo aqui, seu nome? Felipe. Olha só, na casa de Felipe é que tudo aconteceu. Vem cá, Felipe. Você foi escolhido da noite. Tudo bem, filho? Obrigado. O profeta Ágabo pega a cinta que pertence a Paulo. E Ágabo amarra a si mesmo. Junta as mãos aí. Amarra a si mesmo. E dramatiza o que vai acontecer. Ele simboliza que o futuro daquele homem já está fechado. Olhe para mim. Os próximos 5 minutos são muito importantes. Nós caminhamos até aqui. Naquele momento ele está dizendo: o destino está definido. E como uma pessoa que foi amarrada, você não tem como escapar. Eu posso lembrar de algumas pessoas que tiveram suas mãos amarradas na Bíblia. Uma delas, José. Sabe José? Começou a ter sonhos. Olha, eu vou ser uma pessoa importante. Eu tive um sonho. Os feixes, a colheita, a prosperidade vai se dobrar diante de mim. Olha, eu tive um sonho. O sol, a lua, as estrelas, as autoridades, os governos vão se dobrar diante de mim. Eu vou ser importante. Depois disso, suas mãos são amarradas. E ele é levado para um lugar onde ele não quer. E por quê? Porque quando Deus desenha um destino para nós, Deus nos leva para o caminho que a gente não espera. E por lugares que a gente não imagina. Ele ata as nossas mãos e diz: deixa eu te conduzir. Você acha que ele sabia ou entendia enquanto estava sendo levado? Porque nem sempre a gente sabe ou entende enquanto estamos sendo levados. E o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para dizer para alguns de vocês: ei, deixa eu te conduzir. Às vezes você não vai entender, vai chorar, vai lamentar, mas deixa que eu te conduzo ao lugar que eu tenho preparado para você. Eu posso lembrar, meus amados, Jesus conversando com Pedro. Logo após a ressurreição, uma pesca extraordinária de 153 grandes peixes. Pedro estava devendo, tinha uma conversa que tinha que ser ajustada. Ele havia negado o mestre 3 vezes.
E agora Jesus encosta em Pedro, acerta as contas com ele e diz assim: Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria. Você fazia o que bem entendia. Mas vai chegar uma hora na sua vida em que você vai ser levado para onde você não quer. Vai ser conduzido para um lugar que você não deseja. O que Deus está dizendo? Que haveria alguma prisão que Pedro não pudesse escapar? Ora, as portas se abriam, cadeias não podiam conter o apóstolo Pedro. O que estava prendendo Pedro? Jesus. Jesus, quando é preso no Getsêmani, que eu já citei hoje, amarram as mãos dele para levá-lo. As mãos de Jesus abriam os olhos dos cegos. Ao se levantarem, acalmava o mar, aquietava o vento. Ele é o verbo da criação, as próprias mãos que criaram tudo. Eu te pergunto, eram as correntes que prendiam as mãos de Jesus? Eram as correntes que prendiam Paulo, Pedro, José? O que prendia Paulo? O que prendia Pedro? O que prendia José? O que prendia Jesus? Olhe para mim. Eles não estavam presos em outra coisa, senão a vontade de Deus. A minha oração hoje é que você não esteja preso a mais nada, senão a vontade de Deus. Atos 21, verso 14. Põe para mim na tela e a gente termina com ele. Atos 21, 14. O texto diz: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos. O que dissemos? Leia. Eu não estou preso à circunstância, eu estou preso a uma vontade. Eu não estou preso a uma condição, eu estou preso a uma vontade. Eu não estou preso a uma decisão de um juiz, de um homem, de uma pessoa. Eu estou preso a uma vontade. Eu não estou amarrado às circunstâncias desta terra. Eu estou preso à vontade de Deus. Se você puder, fique de pé. Obrigado, Felipe. Tirei, depois você me devolve. Olhe para mim. A minha oração e o meu desejo nesta noite é que você se prenda à vontade de Deus. Que você possa fazer a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. E que em vez, meus amados, de estarmos com as mãos livres para fazermos o que queremos, estejamos com as mãos presas para cumprir a vontade do Pai. Eu não sei como você começou esse ano, mas eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Está na hora de você viver os planos de Deus.